Olá, gente querida, povo de Deus, graça e paz. Estamos aqui com muita alegria iniciando mais esta live. Como eu sempre digo, com um grande privilégio, um grande presente de Deus é poder chegar até você com a infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Eu tenho um grande interesse na tua vida. Aqui dentro, no meu espírito, Deus pôs um grande interesse pela tua vida. Não é pelas coisas que você tem. Esse interesse é em construir dentro de você esse conhecimento do Evangelho da Graça de Deus, através desse leitinho, esse arroz com feijão que nós pregamos, porque eu já experimentei isso. Quando o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus enraizou-se dentro do meu espírito, isso mudou totalmente a minha vida. Mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de ver a vida, de ver a igreja, de ver o meu próximo, de ver as pessoas, de olhar o mundo, de ver a sociedade. Mudou tudo. O Evangelho da Graça de Deus, quando conhecido, ele nos dá olhos diferentes. Quando a nossa mente ainda está em trevas, a gente olha uma situação e vê de um jeito. Mas quando o Evangelho da Graça de Deus nos iluminou, nós olhamos a mesma situação e a vemos de um outro jeito. É totalmente diferente da visão que nós tínhamos quando a nossa mente ainda estava entenebrecida. Eu sei disso, é experiência própria. Eu vivo isso a cada dia. E eu sei que quanto mais você ouvir o Evangelho, repare bem, eu não estou falando de Velho Testamento, eu não estou falando de Apocalipse, eu não estou querendo te confundir em nada. Eu digo, quanto mais você ouvir o Evangelho da Graça de Deus, que está nas 14 cartas que Paulo escreveu, e ele se enraizar dentro de você, ele vai te dar uma nova visão da vida, uma nova visão das pessoas, da família, uma nova visão dos vizinhos, da sociedade, uma nova visão de Deus. E isso para mim é o prêmio, é isso que me enriquece. Cada vez que uma pessoa manda uma mensagem pelo WhatsApp para mim, ontem mesmo, hoje mesmo já recebi essas mensagens de pessoas dizendo: pastor, quando eu comecei a ouvir o Evangelho da Graça de Deus, minha vida mudou, tive os olhos iluminados. Aqueles 30 anos que eu vivi dentro de uma igreja evangélica não fez o que em pouco tempo o conhecimento do Evangelho da Graça de Deus fez por mim. Pessoas com alegria, pessoas radiantes, libertas. Isso é a minha riqueza. A minha riqueza, a minha prosperidade consiste em saber que isso aconteceu com você, que dentro de você se manifestou estas verdades. Então, o meu trabalho tem essa direção, alcançar você, sem querer ser nada, sem querer aparecer. Dentro do meu coração não existe arrogância. Eu não me acho grande coisa. Você está entendendo isso? Eu não sou arrogante, eu não me acho grande coisa. Eu sou somente aquela voz que vai chegar até você falando do Evangelho da Graça de Deus. E a minha riqueza está em saber que você, pessoa preciosa, você, irmã querida, meu irmão amado, gente de valor, você foi iluminado pelo conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Então eu trabalho firmemente com esse objetivo, eu não me envolvo em mais nada. Eu não me envolvo com outros comentários, não me envolvo com outras pregações. Eu fico aqui ligado, concentrado nas cartas de Paulo, em cada versículo. E quando aquilo acende dentro de mim, eu entendo que é isso que eu tenho que compartilhar com você. Eu não estou aqui procurando coisas na Bíblia para
te falar constantemente, encher a tua cabeça de coisas. Não. Eu só venho aqui gravar uma live, falar alguma coisa do Evangelho para você, quando aqui no meu espírito ela se tornou viva. Quando Deus, através do Espírito Santo, me autorizou a vir falar. Porque eu não estou aqui falando o que eu quero, o que eu planejei. O que eu planejei não me interessa. Porque às vezes o que eu planejei vai até atrapalhar você, porque é o meu plano, não é o plano de Deus. Por isso que eu fico atento e quando eu entendo que devo falar, é aí que eu olho para os versículos com cuidado, com humildade, e venho aqui estabelecer essas verdades dentro do teu espírito. E como eu sempre digo, eu me torno um colaborador da sua fé. Quero ler aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo falou uma coisa importante aqui. Depois, no capítulo de número 3, onde ele mostra que os coríntios ainda estavam na carne, estavam cheios de divisões. E ele diz assim, de modo... Qual era a divisão que eles estavam? Um estava dizendo que era de Pedro, outro estava dizendo que era de Paulo, outro estava dizendo que era de Apolo. Cada um se achava de um personagem que estava trabalhando na obra de Deus. Então Paulo fala que eles estavam na carne, cheios de divisão. E depois ele diz assim, quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, se Paulo tinha um trabalho para fazer, foi porque Deus concedeu para ele. Se Apolo tinha um trabalho para fazer, foi porque Deus concedeu para ele. O verdadeiro trabalho de Deus, a verdadeira obra de Deus, é Deus que concede para que a pessoa faça. É Deus que dá o ministério. Não é porque a pessoa quer. Não é porque ela se acha alguma coisa. Não, é Deus que escolhe e dá um ministério para a pessoa fazer. Então Paulo fala, quem é Apolo? Quem é Paulo? Olha aonde ele põe o nível de cada um. Servos por meio de quem vocês acreditaram. Isso conforme o Senhor concedeu a cada um. E depois ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O que o Paulo está dizendo? Paulo plantou o evangelho da graça de Deus no coração dos coríntios. Depois veio Apolo, que também tinha um ministério, que também era ajudador de Paulo. E Apolo começou a regar aquilo que Paulo plantou. O que é regar? A pessoa recebe o evangelho da graça de Deus, e regar para que cresça é ficar repetindo as coisas, repetindo, trabalhando, insistindo, vai e volta. Isso é regar, para que aquilo que foi plantado no coração da pessoa cresça e produza fruto. Então Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento ele veio de Deus. Agora olha como Paulo se qualifica, olha, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Então Paulo diz, aquele que plantou não é nada, não é alguma coisa, quem regou também não é alguma coisa. O que faz a palavra crescer dentro de nós é Deus, Ele é alguma coisa. E é com esse coração que nós estamos aqui, para sermos um cooperador, um colaborador, nada mais que isso, do teu crescimento espiritual. Mas vamos à palavra de hoje. Estou aqui com a Bíblia aberta em Romanos e quero ler aqui versículos 16 e 17. Esta pregação de hoje é a resposta de uma pessoa que mandou uma mensagem para mim justamente sobre esse assunto. Então, como isso brilhou aqui no meu coração, eu entendi que deveria trazer uma palavrinha a respeito deste assunto que ajudaria muitos outros irmãos. Então vamos lá, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17.
versos que nós lemos muito aqui. O que diz? Pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, lá, de fé em fé, uma fé crescente. Como está escrito, o justo viverá por fé. Então Paulo diz que ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele tinha descoberto que o Evangelho era o poder de Deus. O que é o Evangelho? Poder de Deus. Paulo era fariseu, conhecia toda a velha aliança, era um judeu. Então quando Paulo fala a respeito do Evangelho, Paulo sabe diferenciar o que é Evangelho e aquilo que não é Evangelho. Paulo sabe que a velha aliança não é Evangelho. Paulo sabe que a lei não é Evangelho. Paulo sabe claramente que toda aquela velha aliança acabou na cruz. E que o Evangelho começa da cruz para frente. Então Paulo não tem dúvida a respeito disso. E você já entendeu que o Velho Testamento acabou na cruz, a velha aliança acabou na cruz? Que tudo o que se dizia a respeito de Jesus, na lei, nos salmos e nos profetas, já se cumpriram na cruz e acabou, a velha aliança acabou na cruz? Que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, e que o Evangelho começa-se da cruz, sacrifício perfeito, para frente. Já entendeu isso claramente? Então Paulo fala, não me envergonho do Evangelho. Paulo tem em mente tudo isso que eu acabei de te dizer, porque o Evangelho é o poder de Deus. Olha para mim, Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É o conhecimento do Evangelho. Se o Evangelho é o poder de Deus, o poder de Deus se manifesta na minha vida através do conhecimento do Evangelho. Então o poder de Deus não é aquelas doideiras pentecostal, né? Isso aí é carne, manifestação da carne, aquela gritaria toda, aquelas sapatear, pular, se entortar, tudo. Isso aí não é poder de Deus. Eles falam que é poder de Deus, mas é um poder da carne que engana todos eles. Aí você vê eles rodando, pulando, né? Fazendo aquelas coisas, e aquela toda, aquela coisa toda. Isso não é poder de Deus. Isso é uma feitiçaria da carne. Eu posso dizer assim, que eu vivi 20 anos no meio pentecostal, fiz tudo isso. Isso não é poder de Deus. Gritaria não é poder de Deus. Paulo fala que o Evangelho, presta atenção, Paulo fala que o Evangelho é o poder de Deus. Então o Evangelho é um conhecimento que eu tenho que ter. E este conhecimento que é o poder de Deus. Quer encontrar o poder de Deus? Você vai compreender o Evangelho que é o poder de Deus. Aí ele diz, a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo vai viver por meio da fé. E depois ele fala que o justo ele vai viver por fé. Então, é isso que eu quero falar aqui hoje. Nós que somos justos, o que é ser justo? É alguém que foi justificado pelo Senhor Jesus. Ele foi inocentado. Cristo levou na cruz a sua culpa, seu pecado, a sua dívida, quitou tudo isso na cruz e o inocentou. Ele foi justificado, não foi porque ele fez alguma coisa. Gálatas 2,16 diz o quê? Que o homem não é justificado por obras da lei. Ele é justificado pela fé naquilo que Cristo fez. Então Cristo na cruz levou a minha culpa, os meus pecados, as minhas maldições, a minha dívida, ele cravou na cruz e desfez ela na cruz. E ele me justificou de tudo isso, me tornou limpo.
me tornou inocente diante de Deus. Então toda pessoa salva de verdade é uma pessoa justificada por aquilo que Cristo fez na cruz. É uma pessoa que foi inocentada. Deus olha para ela agora e nos vê através de Cristo. Cristo é a lente. Deus olha para nós agora e não nos vê mais pecador, aquele vermezinho de Jacó, aquela coisa da lei, aquela mentalidade da lei. Não. Deus olha para nós agora, sabe de todas as nossas falhas, mas nos vê inocentes. A lente é Cristo, Ele nos vê através de Cristo. Então Deus nos vê agora justificados, sem culpa, inocentados, libertos do império das trevas, transportado para o reino, para o seu reino, o reino do Filho do seu amor. Neste reino, Deus nos vê totalmente redimidos, libertos de todas as coisas. Então você que crê, nós que cremos e que somos salvos, nós não estamos mais debaixo de condenação e nunca mais estaremos, porque nós somos justificados por aquilo que Cristo fez na cruz. Então como é que esse justo vai viver? É isso que eu quero falar de uma forma bem simples para você. O justo vai viver pela fé que foi brotada dentro dele, que foi posta dentro dele. Não tem outro meio do justo viver. Como é que o justo vai viver? Ele vai viver pela sua própria fé. Então tudo na vida dele vai estar envolvido a fé. O relacionamento familiar, a vida profissional, a vida social, tudo na vida dele agora, ele vai viver por meio daquilo que ele acredita. Você entende? 100% de todas as áreas da vida dele, agora está adicionado fé. Essa é a forma que nós temos que viver. Se nós fomos justificados e somos salvos, então a nossa vida ela vai se desenvolver daqui para frente por fé, por aquilo que acreditamos. Entende? Então nós temos que esclarecer uma coisa. Fé não é um monte de emoções que eu sinto. Vamos trabalhar nisso. Eu estou preso a um corpo carnal, a uma alma que foi destruída por causa do pecado. Eu tenho um mundo emocional totalmente pervertido. O nosso maior inimigo é essa alma que nós temos, esse mundo emocional, essa natureza carnal caída, que sente um monte de coisas, pensa um monte de coisas. Essa nossa natureza caída, ela sempre quer nos levar para as trevas. Ela sempre quer apagar esse conhecimento profundo que brotou na nossa mente através do Evangelho da Graça de Deus. Você tem que entender isso. Então, constantemente eu sinto coisas contrárias à palavra de Deus. Constantemente essas emoções me trazem pensamentos contrários à palavra de Deus. O mundo exterior que está nas trevas, ele traz informações constantes de coisas contrárias à verdade e à palavra de Deus. De forma que nós somos bombardeados na nossa alma, no nosso mundo emocional, diariamente com sensações, pensamentos, emoções que são totalmente contrárias à palavra de Deus. Entende? Então, como administrar tudo isso? Como viver pela fé se eu sinto coisas contrárias? Se eu tenho emoções estranhas? Se eu sinto coisas estranhas contra mim mesmo? Como viver pela fé? Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que fé não é uma emoção. Fé não é sentimento. Fé é pautada em cima do que a palavra do Evangelho da Graça de Deus diz. Por exemplo, Colossenses 1,13, eu falo sempre aqui, o que está escrito? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para uma outra dimensão, para o reino do Filho do seu amor, no qual, onde nós estamos, nesse reino, nós temos a redenção. O que é a redenção?
o fim de todo cativeiro, e os pecados, e a remissão de todos os pecados. Então, nós que somos salvos, nós não precisamos de libertação nenhuma, nós não precisamos de culto de libertação, imposição de mãos, óleo na testa, gritaria, apelo para ir lá na frente da igreja se libertar. Não, isso para nós é coisa morta. Mas se eu olhar para a minha carne, para as minhas emoções, quantas vezes você não se sente liberto? Você acorda de manhã, não é verdade? Acorda preocupado com alguma coisa, meio angustiado, você não sente que é liberto. Você está preso naquelas emoções de preocupações, que trazem sentimentos que te aprisionam, e você não tem nenhuma evidência de que você foi liberto do império das trevas. Agora, qual é a verdade? A verdade é o que eu estou sentindo? Ou a verdade é o que a palavra está dizendo? A verdade é o que a palavra está dizendo. Logo, esse monte de emoções e sentimentos que eu estou tendo são mentiras da minha carne. A palavra é a verdade. Se ela diz que eu fui liberto e já tenho a redenção pelo sangue de Jesus, ela é a verdade, mas eu estou sentindo coisas que contradizem a palavra e querem me aprisionar na mentira da carne. O que a maioria de nós faz? Acaba flertando com aquilo que estou sentindo e se entrega como se estivesse preso, mas você já foi liberto do império das trevas. Você já foi redimido. Esses sentimentos, essas emoções são mentiras. Mas por elas habitarem na nossa carne, produzirem pensamentos, nós acabamos nos entregando a elas e passamos um dia sendo livres como se fôssemos presos. Você entendeu que a tua alma é escrava das paixões da tua carne? Você entendeu que a tua alma produz um monte de pensamentos negativos, que não é a palavra de Deus? Você entendeu que essa tua natureza carnal é totalmente contrária às verdades do Evangelho da Graça de Deus? Entendeu isso? Minha irmã, você que acorda meio depressiva, se você entender isso, você vai assumir a sua liberdade. Você que está passando um problema financeiro, problema com a família, se você se entregar para essas emoções da alma, para isso que a carne sente, você vai ver sempre tudo negativo. E vai acabar vivendo esse negativismo, deixando a palavra de Deus de lado. Porque a palavra de Deus não é uma emoção. Fé não é uma sensação. Sensação é o engano que a carne totalmente produz. Então, fé não é emoção, não é sentir coisas. Não é viver nesse mundo emocional caído. Fé não é eu sinto isso, eu sinto aquilo. Aí está o grande engano. E nem a palavra de Deus é algum sentimento. Você entende? Então eu preciso saber que o meu mundo emocional, meu mundo sentimental, carnal, é a mentira. É aquilo que veio de Adão, que está sempre querendo ir contra as verdades do Evangelho da Graça de Deus. A palavra, ela é a verdade. A palavra, ela é a verdade. Você entende que a palavra não é uma emoção, eu não sinto a palavra de Deus. A palavra de Deus não me causa emoções, sentimentos, mas ela é a verdade. Vamos lá, João capítulo 6, vamos ver o que Jesus diz a respeito da palavra. Jesus fez uma pregação em João capítulo de número 6, uma palavra profundamente espiritual. João capítulo 6, Jesus se apresenta como o pão da vida, né? Ele se apresenta como o pão da vida. Entende que vai dar vida a todo aquele que dele comer. Ele fala que o sangue dele, que seria o sangue da nova aliança, seria verdadeiramente bebida, a sua carne verdadeiramente comida, se apresentando como um pão, alguém que nós iríamos nos alimentar dele e ter vida.
E a maior parte das pessoas que estavam seguindo Jesus eram todos judeus. Judeus não bebia sangue, não comia carne sufocada. Aquilo que Jesus pregou era totalmente contrário à lei. Então a maior parte daqueles seguidores de Jesus não entendeu nada. E disseram assim: duro é esse discurso. E abandonaram Jesus. Os discípulos falaram: olha, eles estão te abandonando, eles não estão crendo nisso que você está dizendo. Jesus não se preocupou, não deu a mínima para isso. Ele diz assim no versículo 63: o Espírito é o que vivifica. E essa pregação que eu trouxe é uma coisa que é entendível e fica viva só no Espírito. Olha o que ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? São Espírito e são vida. Por que eles não entenderam aquela pregação de Jesus? Porque eles estavam na carne. Ele falou: a carne para nada aproveita. O Espírito é que torna vivo e faz eu entender aquilo que as pessoas entenderem aquilo que eu preguei. Então o Espírito é o que vivifica a carne, essas emoções, sentimentos, pensamentos, natureza caída, para nada aproveita. Agora ele diz que a palavra que ele pregava era Espírito e era vida, não era palavras de emoções, não eram palavras sentimentais, não eram sentimentos. A palavra que ele pregava era o quê? Era Espírito. Era Espírito e era vida. Você entende isso? Quer dizer que o Evangelho é Espírito e é vida. Não é sensação. Não são emoções. Entende? Enquanto eu não souber distinguir isso, amadurecer para poder andar pelo Espírito, eu vou ficar preso num campo emocional, confundindo as coisas durante muitos anos da minha vida. Está bem claro isso dentro de você? Está bem claro? Então, vamos recapitular. O que a fé não é? A fé não é emoção, sentimento. O que a palavra de Deus não é? A palavra de Deus não é sensação, não é emoção, não é calor, não é arrepio, não é gritaria, não é. Então as pessoas querem um Deus na carne. O pentecostal quer um Deus que descontrola ele, um Deus que faz ele tremer, uivar, pular, sair que nem aviãozinho, rodar que nem peão, ficar tremendo, né? Apagado, descontrolado. O pentecostal quer um Deus na carne, que descontrola ele. Mas a palavra de Deus não tem nada a ver com isso, entende? E a fé também não tem nada a ver com isso. Deus não é uma coisa que se manifesta na minha carne, me faz ter calor, arrepio, sensação. Isso é a coisa mais enganosa. Quem vive por isso não sabe nada do que é viver pela fé. Ele ainda é um crente carnal, dividido, problemático, não consegue entender a fidelidade, a garantia da palavra de Deus, aquilo que está escrito. Então a fé não é essas coisas. E a palavra de Deus também não é um sentimento. Vamos ali para Hebreus, capítulo de número 11. Vamos ler ali o que o escritor fala a respeito da fé. Ele diz, Hebreus 11:1: ora, a fé é certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que eu não vejo. Ele não está dizendo assim: olha, a fé é certeza daquilo que você sente. Entende? É convicção das suas emoções. Repare bem que o escritor de Hebreus, ele elimina alma, sensação, sentimento, emoções, arrepio, calor, ver coisas. Você entende isso? A fé não tem nada a ver com isso. Ele fala que a fé é certeza. Certeza não é um sentimento, é algo que está lá no seu espírito, de coisas que eu espero, e convicção de fatos que eu não vejo. Entende? Como eu posso ter convicção de coisas que eu não vejo? Como eu posso ter convicção de coisas que eu não sinto, que não passam pela minha carne, que se não manifestam em emoções? A convicção vem pelo conhecimento do Evangelho da Graça de Deus.
Na medida que você vai ouvindo, nós vamos falar isso, ouvindo o Evangelho da Graça de Deus, o Espírito de Deus aplica no teu espírito essa verdade. E esse conhecimento vai te dar uma profunda convicção daquilo que é verdade, não é emoção. Então fé é convicção de fatos, de coisas que eu não vejo. A fé não se manifesta em coisas visíveis. Aquilo que você vê no mundo visível é o verdadeiro inimigo da fé. Se você andar por vista, você nunca vai saber e nem aprender a respeito da fé. Então fé é certeza de coisas que se esperam. Está escrito na palavra, eu creio. Mas não estou sentindo nada, pastor. Eu estou sentindo ao contrário da palavra. Então, esse sentimento contrário é a mentira da carne. É isso que te engana, que faz você ficar para baixo, desanimado, ter um dia desconfiado, ter medo, não é? Certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que eu não vejo. Então aquilo que você vê é um grande inimigo, porque o mundo não apresenta fé. O que o mundo traz, o que a sociedade traz, o que até esse mundo religioso traz, esse mundo religioso evangélico, quer que você anda por vista, quer que você creia em objeto, creia em rosa, creia em água, né? Creia em tijolinho, chavinha ungida, quer que você creia na mentira da fogueira santa, faz lá um pedido num papel, põe o dinheiro no envelope, dá para eles, eles falam que vão queimá-la no monte, tudo mentira, queima no fundo da igreja. Nem queima, joga tudo no lixo. O mundo evangélico quer que você anda por vista, quer que você veja templo, veja altar, veja as coisas, né? Você vê os cultos hoje, tem cultos em igreja evangélica, que sai até aquela nuvem de fumaça. As igrejas viraram todas igrejas pretas, fica aquele foco lá na frente, aí começa o louvor, aquelas luzes, querendo uma boate, e aquela fumaça saindo, tudo por vista. E diz que aquilo é o verdadeiro louvor a Deus, aquilo é o engano, aquilo ali desperta as emoções, desperta a alma caída, desperta a sensação física. Você está no lugar, começa o culto, apaga todas as luzes, você fica no escuro, aí fica um foco de luz na turma do louvor lá da frente. Daqui a pouco começa aquele louvor pesado, batendo palma, aquela coisa toda de tchum, solta as luzes, tchum, solta a fumaça, como se estivesse dentro de uma boate. Isso aí isso não é culto, gente. Isso é enganação, mexe com as emoções, aí a pessoa vê tudo aquilo, fica emocionada, chora, acha que aquilo é o verdadeiro louvor, mas não é, aquilo é um despertar da carne. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Está cheio disso. Olha essas igrejas grandes, né? Tem luz roxa, luz isso, como se estivesse dentro de uma boate. O culto se tornou aquilo, aí mexe com as emoções das pessoas. O jovem é atraído muito por isso. Isso desperta o mundo emocional deles, o mundo da carne deles. Eles vão achar que Deus é tudo isso. Isso só atrai a vista, bonito para a vista, mas não para a fé. Por quê? Porque fé é convicção, não é emoção, não é ativação da carne. Entende isso, meu irmão querido, meu irmão querido, minha irmã querida? Então a fé não é sensação, a fé não é emoção, a fé não é sentimento, é convicção da verdade que o próprio Deus cria pelo conhecimento da verdade em nosso coração. Então vamos ver aqui, eu quero utilizar o exemplo de Abraão como, né, o exemplo de Abraão. Vamos lá para Gênesis 22. Abraão é chamado por Paulo como o pai da fé, o pai de todos nós, né? Então Gênesis 22, você sabe a história de Abraão. Abraão, quando tinha 75 anos, Deus se manifestou para ele, fez aquele chamado: olha, larga a tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão não tinha filhos, sua mulher era estéril, e ele saiu e obedeceu a Deus. E Abraão foi ter esse filho com 100 anos de idade, ele mesmo declarou lá em Gênesis, ele tinha 100 anos de idade, já era amortecido, e Sara 90, já não tinha
condições o ventre dela de dar à luz filhos. Então ele falou, eu já estou com 100 anos de idade. E Sara, como isso vai acontecer? E quando Abraão tinha 100 anos de idade, foi que Deus trouxe Isaque para ele e para Sara, sua mulher. Imagine um homem que demorou 25 anos para que esse filho nascesse. Ficou apaixonado pelo filho. Ficou apaixonado pelo filho. Pôs o filho no lugar de Deus, né? Imagina as emoções desse homem para aquela criança, um homem de 100 anos de idade, e ver Isaque ali crescendo, e ver nele todas aquelas promessas que Deus havia prometido, né? Aquele mundo emocional daquele homem velho ficou na flor da pele, apaixonado por aquele filho. Mas Deus vai tratar com Abraão. Deus quer eliminar a carne, presta atenção, Deus quer eliminar as emoções, Deus quer eliminar as sensações, Deus quer que nós andemos por fé. E ele tratou assim com Abraão. Olha o capítulo 22, eu não vou ler tudo, que isso aqui é muito extenso, mas começa assim no versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque. E Deus acrescenta isso lá, a quem amas. Agora Deus vai tratar profundamente com as emoções e sensações de Abraão. Ele vai pedir o que mais movimenta as sensações e emoções de Abraão. Vou ler de novo. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Olha que coisa duríssima. Abraão demorou 25 anos para ter aquele filho. Aquele filho nasceu, todas as promessas que Deus havia feito a Abraão, que seria bendito a todas as famílias da terra, que ele iria multiplicar e ter uma nação como sua descendência. Abraão ficou apaixonado por aquela criança. Agora Deus vai tratar com as emoções de Abraão. Alguém vai dizer, mas Abraão teve fé. Sim, ele largou a parentela, fez um monte de coisa boa. Mas agora vem a prova da verdadeira fé. Deus quer eliminar o lado natural de Abraão. Como Deus quer eliminar com todo amor, como um pai amoroso, o nosso lado natural. O nosso lado natural, o nosso mundo emocional, sensações, emoções, são incompatíveis com a fé. Atrapalham muito o nosso crescimento espiritual, atrasam o nosso crescimento espiritual. E Deus vai tratar com Abraão, tocando nas emoções, nas sensações, no amor que ele tinha pelo filho, vai cortar isso aí, dividir alma e espírito. Então toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Ainda Deus disse para Abraão, eu sei que você ama muito esse filho, você vai num monte e vai oferecer ele em sacrifício para mim. Era para quebrar Abraão. Abraão deve ter pensado, esperei 25 anos, agora que esse filho está nas minhas mãos e é promessa de Deus, Deus está pedindo para que eu mesmo o sacrifique e mate ele num sacrifício, num altar, num monte. Imagine o que Abraão sentiu, as emoções dele como ficaram, do próprio Deus pedir para ele aquilo que ele mais amava. Ele deve ter ficado estraçalhado, deve ter ficado ferido, deve ter vindo a carne projetada na mente dele. Não, Deus não falou isso, não faça isso não. Você vai ter coragem de ir lá matar o seu filho, você vai ter coragem de sacrificar ele para Deus? Não. A carne de Abraão, as suas emoções, deve ter chorado, doído, mas ele tinha que fazer morrer a sua natureza terrena, o seu homem natural. Apesar dele ter feito muita coisa boa, a fé dele não havia alcançado o clímax que Deus queria, a potencialidade que Deus queria. E essa era a prova de fé. Então entenda isso, meu irmão, minha irmã.
Deus quer que a nossa natureza emocional, sentimental, ela morra cada vez mais. Deus sabe que isso atrapalha muito a nossa caminhada de fé. Deus sabe que quando o homem é tocado nos seus sentimentos, ele é capaz de abandonar a verdadeira fé. Deus sabe que até os sentimentos bons se tornam perigosos e prejudicam a nossa verdadeira fé. Então, Deus quer que nós cresçamos no Espírito e aprendamos a eliminar muitas coisas que estão nas nossas emoções, sentimentos, pensamentos, para que cresçamos na fé e passemos a viver não pelo que vemos, que sentimos ou que nos emocionamos, por aquilo que acreditamos. O que Abraão fez? Abraão tomou lá o cutelo, a madeira, o fogo e foi. Como você acha que foi essa caminhada de Abraão até o monte? Foi em angústia, foi em tentação para não obedecer. Quantas vezes ele olhou o filho ali, ele dava um aperto, a alma dele gritava: não faça isso, você ama essa criança. Não faça isso, essa voz não veio de Deus, isso que você entendeu não é Deus. Deus falou que vai cumprir essa promessa na sua vida. Como você vai sacrificar esse filho para Deus? Até que Abraão chegou no lugar que Deus havia designado. Ali preparou o altar, dispôs a lenha no altar, amarrou Isaque do seu filho, deitou ele no altar em cima da lenha. Olha que coisa interessante. Abraão teve que ir contra o seu próprio amor pelo seu filho. Teve que aniquilar tudo que ele sentia para poder obedecer a Deus. Você entende isso? Teve que deixar morrer a natureza terrena, a sua paixão, o seu amor pelo filho, para poder ser firme em cumprir aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então vou ler de novo o versículo 9. Chegaram ao lugar em que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tocou o cutelo para imolar o filho. Repare bem, Abraão está sendo triturado no seu lado natural, no seu lado emocional, no seu lado carnal, e tem que obedecer a Deus. Depois que ele fez tudo isso, tomou o cutelo para imolar, para sacrificar o seu filho. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, né? Versículo 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Entre os arbustos tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Então Deus esperou Abraão chegar até o último segundo para cumprir aquilo que Deus queria, para que a carne dele fosse mortificada, para que ele saísse do emocional, do natural, dos pensamentos comuns. E aí disse: agora sei que temes a Deus. Mas Abraão não largou a parentela por fé, não peregrinou na terra prometida por fé, mas ainda ele não tinha maturidade na fé. Então quando ele obedeceu a Deus, deixou Deus triturar o seu mundo emocional até o último segundo, então Deus disse através do anjo: agora eu sei que você me teme, você não me negou o seu próprio filho. Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso no arbusto pelos chifres. Esse carneiro é um tipo de Cristo, um carneiro que foi dado a Abraão gratuitamente, substituiu Isaque. Isaque não sacrificou o seu filho, né? Não pôs o seu filho e sacrificou no altar, não fez isso. E esse carneiro substituiu Isaque, é um tipo de Cristo que viria lá no futuro e iria morrer no altar, substituindo qualquer sacrifício humano. Então você vê como Deus tratou com Abraão
Deus tratou ele firmemente. Então, o que Deus quer, eu não digo que o teu quadro é semelhante a esse quadro de Abraão, mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu já passei muito aperto no passado. Eu estou te falando uma coisa aqui sem leviandade, coisas que eu vivi, entende? Eu lembro, talvez nem deveria falar isso, mas eu lembro que eu era crente, casado, novinho, já tinha minhas 2 filhas e eu tinha um salário pequeno. E quantas vezes eu queria não dar nada para a obra de Deus. A minha mente vinha assim, ó: não, você vai ajudar a obra de Deus, vai pegar esse dinheiro, vai dar lá, não faça isso, né? E aí eu olhava para aquilo, nossa, aquela oferta que eu ia dar, eu comprava um sapato novo para minha filha, um tênis novo para aquela minha outra filha, mas lá no meu espírito eu dizia assim, eu entendia, não, isso aí me favorece se eu fazer, mas se eu ofertar para a obra de Deus, entende? Isso vai ser melhor, isso vai ser maior do que negar uma ajuda, negar uma oferta, negar uma contribuição. Porque a carne não quer dar nada, a carne quer tudo para si. Por isso que muitas pessoas que gostam, que a gente fala que o dízimo era da lei e acabou, eles gostam, sabe por quê? Porque eles têm coração apertado, coração de carne. Eles não querem dividir nada com ninguém, não querem contribuir. Então eles são a favor desse tipo de ensino, porque faz parte da avareza do coração deles, não é? Da avareza, eles não gostam de dividir nada, eles não gostam, eles falam que não precisa ter lugar de reunião, né? Eles não gostam que você fale a respeito de um aluguel que tem que pagar, porque existe avareza no coração, aquele medo de abrir mão para ajudar alguém, ajudar uma obra, fazer alguma coisa em benefício de alguém. E eu lembro que eu olhava, eu punha aquilo no envelope e ofertava com o coração às vezes partido. Eu queria ficar com aquilo, queria beneficiar as minhas 2 filhas, não é verdade? Quanto que isso me passou, mas eu sei que quando chegava aquele momento eu dizia não para a carne, deixava morrer a natureza terrena e abria mão daquilo, mesmo com muito aperto que eu vivi muitos anos iniciais da minha vida de casamento. É coisa pessoal, não deveria falar, mas eu pratiquei tudo aquilo e isso me treinou. Isso me trouxe um treinamento, eu fui dando aquilo às vezes com dor na alma que não queria dar, ajudando e contribuindo, não querendo fazer isso, negando aquilo que a minha carne, que aqueles pensamentos carnais queriam que eu fizesse. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, eu passei vários anos, não acabou essa vontade de não querer contribuir em 1 minuto, foram muitos anos, abrindo mão, ajudando até pessoas, até que um dia essa liberdade veio e me limpou a minha alma, me limpou da manifestação da carne de ser avarento, me dividiu alma para lá. Isso que você não quer fazer, que você não quer contribuir, não quer ajudar, é o teu velho homem, o avarento, o mesquinho, aquele que não entende o valor de ajudar a obra de Deus. Você entende isso? Olha, hoje eu vejo, hoje eu não tenho dificuldade de ajudar alguém, de dar alguma coisa para alguém. Nem me passa mais na cabeça tentar negar alguma coisa para a obra de Deus. Fui totalmente liberto naqueles anos que combati contra a carne, que Deus me levou por aquele caminho para que eu pudesse ter a liberdade que tenho hoje. Então, Deus é o nosso Pai, Ele quer ver-nos libertos esse domínio da natureza terrena. Ele quer que não andemos mais por emoções, por sensações, por emoções da carne, pensamento que a carne produz. Ele quer dividir essas coisas para lá. Então muitas vezes nós passamos períodos difíceis, dolorosos, né? Que não gostamos de passar, mas nos trazem muitas lições. Eu preciso fazer morrer essa minha natureza terrena. Eu preciso fazer morrer essa angústia que a carne traz, esse medo que a carne traz, essa tristeza que se manifesta em forma de pensamentos. Eu preciso fazer morrer
esse lado humano, porque quem tem que fazer morrer isso não é Deus, somos nós. Abraão tinha que morrer naquelas emoções terríveis que tinha pelo filho, emoções boas, mas ele só seria maduro na fé, ele só saberia andar no Espírito quando ele deixasse morrer aquilo que mais lhe feria. Por isso que nós não andamos por emoções. Então muitas vezes Deus nos leva a períodos difíceis, é o próprio Deus que nos leva, não é a inimiga, não tem nada disso. Sabe por quê? Porque ele quer levar à morte essa natureza terrena. Ele sabe que os sentimentos que temos, as emoções que temos, as sensações traem, nos amarram a coisas que não é evangelho, sufocam a nossa fé, nos tiram a convicção de certas coisas que estão na palavra de Deus, porque nós caímos naquilo que sentimos. Lembrando a você desde o começo, fé não é emoção, fé não é sensação, a palavra de Deus não é sentimento, a palavra de Deus não é emoção, a palavra de Deus é espírito, e fé é convicção, não é o que eu sinto. Então muitas vezes o próprio Deus nos leva a certas coisas difíceis de enfrentar nessa vida. Por quê? Porque Ele quer que entendamos que temos que levar à morte as nossas paixões, temos que levar à morte até os bons sentimentos que temos que levar à morte esse monte de pensamentos que a carne produz diariamente, para andarmos na maior liberdade, você entende isso? Deus trabalha em cada um de nós. Se eu for te contar, já passei nesses... Olha, eu encontrei Jesus no ano de 1977, que eu criei de verdade, né? São 43 anos, eu não sou criança, novinho, te falando um montão de coisas. Eu já passei por períodos dificílimos na vida. Morte de pai, de mãe, de parentes, entende, de amigos. Já passei por situações financeiras dificílimas. Eu não devo falar isso, mas preciso falar, quem sabe eu te ajudo. Já passei aperto de você enfiar a mão no bolso, não tem nenhuma moedinha. Entende? Ter lá 2 crianças pequenas que comem, que bebem leite. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Entende? Por dinheiro todo para pagar o aluguel da casa que eu morava, de situações difíceis, que cortaram tudo por dentro, mas hoje eu vejo que Deus me tratou naquele momento para fazer com que eu enxergasse o que é a verdadeira fé, e dominasse o mundo emocional, dominasse o mundo carnal. É um trabalho árduo de alma e espírito, entende isso? Então o próprio Deus permite que passemos períodos difíceis na nossa vida, para que saibamos separar o que é natural, o que é sentimento, o que é alma, e aquilo que é a verdadeira fé no Espírito. Vamos a outro texto agora. Está lá em Hebreus capítulo 4. Vamos lá, Hebreus capítulo 4, onde o escritor fala da palavra de Deus. Vamos lá. Então, Hebreus capítulo 4, o versículo de número 12, tem uma coisa interessante. Ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então presta atenção, nós lemos lá que Jesus disse que a palavra de Deus é espírito e é vida. Aqui Paulo está dizendo que a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus é viva. Então esse evangelho da graça de Deus é uma coisa viva, não é uma informação morta, é uma coisa viva que opera na nossa vida. Então ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? É uma espada que tem cortes, tem lâmina dos 2 lados. E ela diz, como uma espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Então está dizendo que a palavra de Deus é uma coisa viva e eficaz. E quando você ouve o evangelho da graça de Deus, essa palavra é como uma espada de 2 gumes que vai dividir você
dividir você, olha lá, alma, emoção, sensação, pensamentos, sentimentos para um lado. Divide alma e espírito. Então o Evangelho, ele vai dividir a tua vida, não adianta. Ele vai dividir a fé, espírito, Evangelho da graça de Deus para um lado, e alma, sensações, pensamentos e emoções para outro lado. O Evangelho divide você ao meio, ele põe o que é natural, o que tem que morrer para lá, e o que é eterno para cá. Entende? Então, para que você se torne um crente do Evangelho da graça de Deus maduro, você não pode mais andar por emoções. Você não pode mais andar nessa vida, eu sinto, não sinto, estou sentindo, não estou sentindo. Isso é mal. Você não pode mais andar por vista, o mundo quer que você ande por vista. A religião evangélica quer que você viva por vista, por isso que eles falam que você tem que ter ponto de contato, ver alguma coisa. Por isso que eles enganam as pessoas com rosa ungida, chavinha da vitória, óleo orado, água do Rio Jordão, né? Tijolinho da casa própria, frasquinho com suco de uva que é o sangue de Jesus, que eles dão coisas para as pessoas verem e acreditarem. Porque no meio do catolicismo existe um monte de imagem, você tem que ir lá ver as imagens, olha a imagem do São João, a imagem do São Pedro, a imagem, eles têm imagens, para a pessoa tocar na imagem, viver nesse mundo emocional, sentimental. Por quê? Isso tudo traz você para a alma, para sentir coisas, pensar coisas, ter emoções. Isso é o engano. Então, andar por fé, andar por convicção naquilo que está escrito. Quantas vezes eu estou sentindo totalmente ao contrário que a Bíblia diz? Mas eu não creio naquilo que eu estou sentindo. Eu já aprendi que essas coisas que eu estou sentindo, por mais fortes que sejam, são mentiras. Essas coisas que a minha carne produz em forma de pensamentos negativos, né? Você vai ligar a televisão, vai ver um jornal lá, vem um monte de coisa negativa, te cria medo, aterroriza a tua mente, e você começa a viver por meio do que vê. Entende? Isso não é a verdade é o que o Evangelho trouxe de conhecimento para o teu espírito, e isso você não sente, não é emoção, não é pensamento, e muitas vezes não tem nada a ver com pensamentos, com sensações. Então o crente maduro, presta atenção, é aquele que pode sentir o que for, não domina mais a vida dele. É aquele que pode estar angustiado, não domina mais a vida dele. É aquele que pode estar triste. Eu já estive triste, muitas vezes perdi pai, mãe, já perdi 4 irmãos, já perdi muita gente, já senti a dor da perda, de morte. Não foi uma vez não, foi muitas, né? Eu tenho um neto que é órfão de pai, porque o pai dele era piloto de helicóptero, e o helicóptero caiu, ele morreu esmagado lá. Já sentia a dor de tudo isso. Ver o meu neto com 4 anos e meio, 5 anos, sentindo a dor da perda do pai. Já senti tudo com relação à morte. Já passei por tudo isso. Mas essas coisas, por mais que doam, não pode reinar na tua vida. O que tem que reinar na tua vida é a palavra, que não é emoção. É a palavra que você não sente. A palavra sempre é a verdade. Então eu estou sentindo isso, sentindo aquilo. Isso não é a verdade é o que está escrito. Você, meu irmão, minha irmã, que sente depressões, se você enfrentar isso, eu não estou dizendo que você não deva tomar um remédio, presta atenção, não é nada disso. Mas se você entender o que eu estou dizendo, que o teu espírito é vida, você tem no teu espírito todo o suprimento, todo o poder para subjugar todos esses pensamentos, emoções e sensações. As bênçãos espirituais estão todas no nosso espírito. Se você aprender a andar no espírito e levar à morte essa carne, esses sentimentos, você vai ser liberto de tudo. O crente em graça, que é maduro, ele aprendeu a andar por convicção, sente o que for, não domina mais a vida dele, porque tudo isso que vem em forma de sentimentos da carne é mentira.
No teu espírito tem a provisão para todas as coisas. Tudo já foi depositado ali. Você entende isso, meu querido irmão? Minha querida irmã? Como é que o justo vai viver? Ele vai viver por fé. Por fé, a fé que vence o mundo. Vamos ler outro texto aqui da palavra de Deus. Está lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler Paulo dizendo uma coisa interessantíssima ali. Ele diz, vamos ler do versículo 16 até 18, 2ª carta de Paulo aos Coríntios 4, 16 a 18. Por isso não desanimamos, Paulo fala, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que Paulo está dizendo? Olha o conflito. O homem interior, o homem exterior que Paulo fala, é esse homem carnal, esse mundo emocional, os sentimentos da carne, a mente caída. Então ele está dizendo, mesmo que esse homem exterior esteja se corrompendo, ele não está dizendo que essa corrupção é a questão de estar pecando, não é isso. Ele está dizendo que esse homem exterior se corrompe, ele vai se afundando naquilo que ele sente, ele vai envelhecendo, ele produz pensamentos estranhos, ele está sempre em corrupção. Ele diz, por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, olha lá, o homem interior, lá dentro, no nosso espírito, o homem interior se renova de dia em dia. Então o homem exterior está caindo, envelhecendo, se corrompendo. Mas lá dentro do nosso espírito, onde nós andamos por fé, esse homem interior se renova de dia em dia. Ele está adquirindo conhecimento novo, cada vez mais, se renovando de dia em dia. Aí ele diz o que acontece do lado de fora. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, aquilo que a gente passa no ser exterior, no homem da carne, nas emoções e pensamentos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória acima de toda comparação. Então ele está dizendo que tudo que eu passo na carne, essas coisas todas, contribui para mim ter um eterno peso de glória, contribui para o meu amadurecimento do meu homem interior. E depois ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Você está vendo o conselho de Paulo? Ele está dizendo, se eu andar por vista, presta atenção, se toda informação que vem pela televisão eu vou engolir, se toda notícia ruim que vem eu vou engolir, se tudo que a carne produz eu vou comer tudo isso, eu estou andando por vista, andar por vista, todo lixo que vem pela televisão eu mastigo e passo, todas as informações que vêm do homem exterior de fora eu vou comendo e concordando. Todo sentimento ruim que isso faz brotar em mim, eu estou me alimentando disso, eu estou andando por vista. Nós não devemos andar por vista, nós andamos por fé, pela convicção do que está escrito na palavra de Deus, que pôs convicção dentro do nosso espírito. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Qual a nossa atenção tem que estar aonde? No que eu estou sentindo, que é ruim? No medo que eu estou tendo, na tristeza? Não, ele está dizendo, leva isso à morte, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Agora presta atenção a diferença, porque as que se veem são temporais, estão sujeitas ao tempo, vai se corromper, mas as que se não veem são as coisas eternas. São as coisas eternas. Então, recapitulando, voltando lá em Romanos, capítulo de número 1, nós vamos ler o versículo 16 e 17 de novo, recapitulando. Fé não é sensação, não é sentimento bom, não é arrepio, não é calor. Vocês estão entendendo? Fé não tem nada a ver com o que eu sinto. O que eu sinto é coisa contrária. Fé é convicção que a palavra de Deus constrói dentro do meu espírito. E a palavra de Deus, eu não sinto a palavra de Deus. Não é um mundo de emoções lindas que eu sinto, é a palavra de Deus. Não,
Jesus Cristo disse que a palavra de Deus é espírito, não é sensação, ela não se sente na carne. Paulo diz em Hebreus 4,12 que a palavra é viva, uma coisa viva lá no meu espírito. Então a palavra também não é emoção. Ah, estou sentindo a palavra de Deus. Engano. Então nós lemos lá, Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, Paulo está dizendo. Por que, Paulo? O Evangelho é o poder de Deus. Então, se eu entro em contato com o Evangelho, tenho conhecimento do Evangelho, eu entro em contato com o poder de Deus. Pois o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Uma fé progressiva. Eu vou ouvindo a palavra, vou aprendendo a respeito do Evangelho, eu vou crescendo na fé. Quanto mais conhecimento do Evangelho eu tiver, eu estou crescendo na fé. De fé em fé. Uma fé que cresce, que se desenvolve pelo conhecimento do Evangelho. E depois ele diz, como está escrito, e ele vai dizer o que falamos. O justo, ele não vai viver por aquilo que ele sente, ele não vai viver pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelos seus pensamentos que a carne produz. Como é que o justo vai viver? A vida dele vai estar 100% envolvido nisso. O justo vai viver por fé, pela sua própria fé. A vida dele vai estar 100% depositada nisso. O justo vai viver pela sua própria fé. E fé não é emoção. Tá bom, meus irmãos queridos? Chegamos ao final desta live. Foi um prazer muito grande chegar até você. Nós vamos ficando por aqui. Eu me despeço de todos vocês declarando, deixa eu tirar o meu ajudador, declarando isso mesmo, que a tua vida, minha querida irmã, meu querido irmão, é você mesmo. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.